Olá, pessoal! Nosso grupo é formado pelo Arthur Cadori, Bruna Silveira, Júlia Silveira e Sabrina Vilela. E hoje iremos apresentar para vocês alguns conceitos referentes à tecnologia RFID. Nós iremos pontuar sobre o que se trata essa tecnologia, como ela surgiu, como se dá o seu funcionamento, o seu campo de aplicabilidade e as vantagens e desvantagens que ela apresenta. Bem, eu, Sabrina, estarei então apresentando para vocês o que é o RFID. RFID é a sigla para Radio Frequency Identification, ou seja, identificação por radiofrequência. Ela trata-se de uma tecnologia que utiliza a frequência de rádio para a captura de dados. Hoje temos como método mais comum de identificação armazenar um número de série que identifique uma pessoa, um objeto ou outra informação em um microchip. O método de captura ocorre através de dispositivos eletrônicos denominados tags. Eles emitem sinais de radiofrequências para leitores, que são capazes de captar informações dos dados, podendo então os armazenar. Agora eu vou estar explicando para vocês como é que se deu o processo de criação do RFID. Bem, ele tem por base uma descoberta em 1935, que ocorreu ali durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o desenvolvimento dos sistemas de radares. Essa descoberta ela foi feita pelo físico escocês Robert Alexander Watson Watt. E com a implementação dessa tecnologia, era possível identificar com antecedência a chegada de aviões enquanto eles ainda estavam distantes. No entanto, o verdadeiro problema era identificar dentre esses aviões qual era do inimigo e qual era do aliado. Com base nisso, os alemães eles perceberam que se os seus pilotos girassem suas aeronaves quando estivessem retornando à base, iriam modificar o sinal de rádio que seria refletido de volta ao radar. Essa descoberta, ela acabou que tornou possível alertar os técnicos responsáveis pelo radar de que se tratava de uma aeronave alemã. Se aproveitando disso, o Robert Alexander Watson Watt, juntamente com a sua equipe, passou a desenvolver um projeto secreto para os ingleses que deu origem ao primeiro identificador de aeronaves, que foi denominado de IFF, que seria mais ou menos em inglês identificador de amigo ou inimigo. Foi então dessa forma inserido um transmissor em cada aeronave inglesa, para que fosse possível detectar os sinais por meio das estações de radar em solo, recebendo dessa forma um sinal de resposta que identificava a aeronave amiga. A criação da tecnologia RFID, ela tem a sua origem nessa descoberta, pois um RFID funciona com o mesmo princípio, no qual um sinal é enviado a um transponder que reflete as ondas e as transmite com um sinal próprio. Vou trazer então uma parte bem importante, que é os componentes do sistema RFID. Quando a gente analisa esse sistema, a gente tem dispositivos que são fundamentais para que ele funcione, sendo eles a tag, a antena e o leitor e o controlador. Aqui a gente tem mais ou menos um exemplo de como funcionaria aí esses componentes. Vamos aprofundar então um pouco nas antenas. As antenas, elas vão exercer um papel muito importante na implementação do sistema RFID, porque elas se baseiam em dispositivos transceptores, que são aqueles utilizados para enviar e receber informações sem fio, que eles caracterizam transmissores e receptores em um único dispositivo. Elas são essenciais para a comunicação sem fio, porque elas tratam de um meio que serve tanto para irradiar quanto para receber as ondas de rádio. Passando então agora para os leitores. Os leitores eles são considerados uma parte muito importante para o bom funcionamento dos sistemas e ele vai possuir uma forte ligação com as antenas. Segundo o autor Arthur Gambi Santini, todos os leitores, independente da capacidade, funcionalidade ou tipo, têm como dispositivo de entrada uma antena. Por quê? É por meio das antenas que os leitores eles vão se comunicar com as etiquetas através da emissão de sinais de radiofrequência. Eles vão exercer um papel semelhante ao dos dispositivos transceptores, que, como a gente já citou ali em cima, são aqueles que caracterizam transmissores e receptores em um único dispositivo. Os leitores eles podem ser fixos ou móveis, e eles vão operar em frequências padronizadas que vão variar de 125 kHz a 2.4 GHz.
pouco então dos controladores. O controlador, ele vai ser um dispositivo muito importante. Ele vai ser responsável por controlar o leitor. A gente pode caracterizar o papel dele como uma ponte entre o leitor e um software de aplicação RFID. Os controladores, eles podem variar em complexidade, desde um leitor pequeno até um microcomputador, com sistema servidor e várias funcionalidades. Aqui eu trouxe mais ou menos um esqueminha, onde a gente tem mais ou menos o que eu expliquei para vocês, que é, a gente vai ter a tag, a gente vai ter a antena ali, fazendo aquele papel que eu expliquei para vocês, que é semelhante ao de um transceptor, e a gente vai ter o controlador mantendo contato com o nosso software de aplicação. Bom, pessoal, então eu vou estar falando aqui sobre os principais tipos de RFID que a gente vai encontrar no mercado ali, os mais comuns, né? Primeiro a gente tem o RFID ativo, né? E o passivo. O passivo ele é mais simples e, portanto, ele é o mais barato e mais encontrado no mercado hoje em dia, né? Porque ele só, basicamente, ele é dividido em duas partes, né? O indutor e a antena, né? Que é toda essa trilha de cobre aqui, né? Em um formato específico, um comprimento específico para tanto receber os dados e transmitir os dados, né? Então, você está lá fazendo a comunicação com um leitor, por exemplo, uma antena, a tag, né? O que acontece é que pelo indutor e pela antena, ele vai receber tanto a alimentação quanto os dados, né? Então, os dados eles são transmitidos e recebidos por ali, e é por ali, por essas trilhas mesmo, que as ondas eletromagnéticas vão induzir uma corrente elétrica e vão alimentar o chip, que é um pontinho muito pequeno, né, que tem no meio da tag. Um dos motivos dele ser pequeno é justamente pelo tamanho da tag total, né? E outro é que ele não tem necessidade de ser muito grande porque ele não consome muita corrente, né? Ele é um chip muito pequeno porque ele não precisa de uma potência relativamente alta, né? No caso, ele vai funcionar apenas com a corrente que o indutor induzir, né, no fiozinho. Então, ele já tem que ser dimensionado para funcionar com uma corrente muito pequena, né, na faixa dos microamperes. E do outro lado, a gente tem aqui o circuito ativo, né? Ele é bem mais. Ele é para umas aplicações um pouco mais sofisticadas, ele é mais sofisticado, ele tem um circuito maior e tudo mais. A gente vai estar encontrando mais o passivo, né? Se a gente for procurar no comércio, né? Pela tecnologia RFID, a gente vai estar achando mais o passivo porque ele é mais barato, né? E a maioria das aplicações ele até que dá conta. E o ativo ele é mais para aplicações específicas, né? A gente vai estar vendo ali na parte específica sobre o ativo por quê. Mas ele é mais caro do que o passivo, ele tem mais componentes dentro dele e ele desempenha funções bem mais sofisticadas que o passivo, né? Ele consegue fazer algumas coisas que o passivo não consegue fazer, e ele também faz tudo que o passivo faz, né? Bom, então falando um pouco sobre o funcionamento da tag ativa. Bom, primeiro a gente vai ter aqui um dos grandes diferenciais da tag ativa para passiva, que é a transmissão de dados. A tag ativa ela é capaz de transmitir dados em uma distância máxima de 50 metros. Então, até os 50 metros, eles garantem assim que a gente vai conseguir transmitir. É lógico que perto dos 50 metros já vai ter perda de sinal, né? O sinal não vai chegar tão legal. Às vezes você vai ter até confusão na hora de transmitir os dados, porque eles vão chegar com muito ruído. Mas em uma distância de 10 a 15 metros, eles garantem que você consegue transmitir. O fabricante garante que você consegue transmitir com eficiência os dados, né? Então, se você tiver uma tag e um leitor até 15 metros, você consegue transmitir legal. Olhando um pouco aqui uma foto real, né, de uma tag ativa aberta, a gente vai ter outro diferencial muito importante em relação à tag passiva, que é a bateria, né? Ela faz com que o circuito ele seja mais sofisticado, mas ele consiga ficar operando o tempo todo. Outra coisa que a gente consegue ver aqui também, e que também influencia muito, é o chip de memória. Com o chip de memória eu consigo tanto escrever dados dentro da tag, né? Então eu consigo colocar informação dentro dela, e eu consigo ler informação. Então vamos supor, um computador ele pode colocar aqui sei lá, um código,
e a tag transmite para outros leitores que estejam na região, né, na área onde ela consegue transmitir esse código, e eles conseguem ler todos eles conseguem ler esse código usando esse chip aqui, né, de memória. Ele também tem um indutor e antena, ele funciona de uma maneira similar aqui à tag passiva, com a diferença de que o indutor e a antena eles não alimentam o circuito enquanto eles estão conectados, né? Quem alimenta esse circuito o tempo todo é a bateria. Ela não fica o tempo todo ligado, normalmente para otimizar a vida útil da tag, né? Porque como ela é alimentada, como ela é ativa, ela tem uma vida útil. Assim que a bateria acaba, a tag é jogada fora, porque não vale a pena trocar a bateria, né? É um processo meio caro e meio complicado de fazer, porque os componentes são muito pequenos, então mais vale jogar uma tag fora. O indutor e a antena, ele não carrega o circuito para ele funcionar, ele não energiza o circuito como na tag passiva, ele simplesmente realiza a comunicação ali, né? Quem alimenta ela o tempo todo é a bateria, e normalmente o circuito ele é otimizado para estar trabalhando com pulsos, então ele não fica o tempo todo rodando, né, o tempo todo comunicando, ele lança pulsos de comunicação de tanto em tanto tempo, se define a quantidade de pulsos por segundo, vamos dizer, e daí ele só faz a comunicação e para de funcionar, ele desliga a alimentação para garantir uma vida útil um pouco maior, né? Como o circuito também é meio. Ele consome pouca corrente, né? Porque é um circuito dimensionado, uma bateria, e a bateria é relativamente grande em relação ao circuito, ele tem uma duração legal, mas mesmo assim, a passiva, ela não. Teoricamente não tem duração, não é um produto perecível, né? Enquanto que a ativa, a duração vai depender da carga da bateria. Quanto mais rápido você. Ela descarregar, mais rápido você perde a tag, né? O funcionamento do passivo, daí ele funciona de outra maneira. Ele funciona a partir desse diagrama aqui que a gente consegue estar vendo aqui, que funciona com o leitor e a antena, né? Eles estão em um único bloco aqui. Eles induzem um campo magnético que é recebido naquelas trilhas da tag passiva. A tag passiva ela tem um circuito aqui que faz todo o processo ali com aquela onda que chegou, né, no indutor, e alimenta o chip. E depois ele leva e faz a transmissão de volta para essa antena do leitor, e depois esse leitor ele joga para o computador, né, nesse exemplo que a gente tem aqui, né. Outra coisa que é bem importante é a indicação dessas tags, né? Ambas as tags elas têm 3 faixas de frequência ali que são mais utilizadas, né? As 3 faixas de frequência elas determinam a utilidade, né? A aplicação que você vai estar usando na tag. Por isso que ela não utiliza uma única faixa de frequência. Dependendo para que você for usar a tag, você escolhe a melhor faixa de frequência para o seu projeto. No caso aqui, a gente vai ter nas baixas frequências a 125 kHz, né? As frequências valem para as duas, tá? 125 kHz nas baixas frequências, média frequência vai estar ali na casa dos 12,5 MHz na faixa, né? Tanto para baixo quanto para cima, e alta frequência 900 MHz no total. Então, de acordo com a faixa de frequência que você utilizar, ele vai estar. As ondas eletromagnéticas elas vão ter vantagens para um tipo de aplicação e vão ter desvantagens para outros tipos de aplicação, né? Então, você tem que escolher até a melhor tag para utilizar no seu projeto. Desde o começo do seu uso, a tecnologia RFID se mostrou muito versátil quanto às suas aplicações, já que pode ser utilizada em todas as áreas que necessitam de captura automática de dados. Essas variadas aplicações podem ser separadas em 5 categorias básicas, sendo elas controle de acesso, identificar e enviar, registro em caixas, registrar e rastrear e prateleiras inteligentes. A primeira categoria, controle de acesso,
diz respeito ao uso de um sistema capaz de certificar que somente pessoas autorizadas tenham acesso a áreas restritas, como em condomínios residenciais, garagens particulares, empresas e hospitais, podendo ser etiquetado o uniforme dos funcionários, crachás de visitantes, remédios e equipamentos, por exemplo. Identificar e enviar, a segunda categoria, fornece ao usuário a permissão de alterar informações das etiquetas RFID. Tal aplicação é comumente vista em sistemas de transporte público e em pedágios, funcionando da seguinte forma nesse caso. Um cartão provido com o microchip RFID é colocado no para-brisa do veículo, enviando seu código de identificação para leitores eletrônicos fixados na cabine de cobrança. Uma vez reconhecido o código, a passagem será liberada. A terceira, registro em caixas, e quarta categoria, registrar e rastrear, se complementam. Uma diz respeito à identificação de objetos e a outra ao seu rastreamento, respectivamente. Essas aplicações são muito observadas em empresas de transporte, sendo elas terrestres, aéreas e marítimas, onde as etiquetas RFID são posicionadas nos objetos a serem registrados e rastreados durante toda a movimentação, como, por exemplo, nas malas dos passageiros, que mesmo em caso de perdas, os bens podem ser facilmente encontrados devido a esse tipo de rastreio. E por fim, temos a quinta categoria, que é das prateleiras inteligentes. Nessa categoria, as etiquetas são utilizadas para identificação de itens individuais, atribuindo a cada uma identificação própria. Aplicada principalmente no campo da logística, a tecnologia RFID é usada em diversos processos, dentre eles separação, transporte, estoque, manuseio de materiais, envio de produtos e o controle de qualidade. Com isso, tem o objetivo de reduzir desperdícios e custos, tornar mais ágeis os processos e aumentando a satisfação dos clientes. E além das aplicações nas 5 categorias básicas, que foram explicadas anteriormente, é importante citar também uma outra utilização adotada na União Europeia e nos Estados Unidos, sobre o uso de passaportes biométricos com microchip RFID, que, além da identificação do portador, fornecendo nome, filiação, data e país de nascimento e outras informações, contém sua foto digitalizada e os dados de identificação com os parâmetros característicos do rosto humano, como distâncias e ângulos entre olhos, boca, nariz e massas faciais. O objetivo da adoção desse passaporte seria dificultar a falsificação do documento e também facilitar a tarefa das autoridades de imigração ao rastrear o indivíduo, em qualquer região onde se implemente essa rede de sensores. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do uso do RFID, começando primeiramente com a parte das vantagens. Como já comentado anteriormente, uma das características principais da tecnologia RFID é a leitura das tags sem contato direto com o produto. Por exemplo, você pode colocar a tag dentro de uma caixa, pode ser uma caixa de papelão, uma caixa de madeira, que vai ser sim possível fazer a leitura desse código. Também é possível pintar por cima dessa tag, é possível rabiscar ela e, como eu comentei, deixá-la dentro de uma caixa que mesmo assim, sem esse contato direto, ela consegue fazer a leitura, tá? Outra coisa que também é muito positivo do RFID é o armazenamento de dados, que é superior aos códigos de barra. Também é possível ler mais de uma tag de RFID simultaneamente. Quando a gente compara, por exemplo, com o código de barra, não é possível, a gente tem que fazer a leitura de um código por cada vez. A gente também consegue reutilizar uma tag RFID, também é possível fazer isso. E a gente consegue fazer também a leitura de tags de objetos em movimento também. Eu criei essa tabela comparativa aqui com alguns aspectos do RFID e do código de barras. Por exemplo, aqui a leitura simultânea. No RFID é possível fazer sim, no código de barras não é possível. Nós temos que fazer a leitura de um código por vez.
Leitura sem contato direto, o código de barras é necessário você ter contato direto do leitor com o código para conseguir ler, já no RFID não é necessário isso. Leitura com barreiras, o código de barras não vai fazer. Leitura com objeto em movimento também não. Reutilização do código de barras também não é possível. Tudo isso é possível no RFID. E também, um código de barras ele é um produto muito simples de ser falsificado. Um produto não, um código no caso. Uma simples busca no Google, a gente já encontra vários sites que produzem um código de barras, a gente coloca lá o modelo que a gente quer e a gente já tem um código de barras pronto para a gente usar para o fim que a gente quiser. O custo para implementar o RFID já é um pouco superior ao código de barras, depois eu vou comentar isso na parte das desvantagens. E tempo de resposta, resistência e armazenamento do RFID é superior. Tempo de resposta ele lê bem mais rápido que o código de barras, os dados. Resistência, por exemplo, ali, se o código de barras está implementado numa embalagem de papel, se ela for rasgada ou se acontecer alguma coisa ali, já não vai conseguir ler. E o armazenamento da RFID, como eu comentei, também é superior. No hay nada de datos y ahorita vamos, este es para la de código de barras, está en ceros. Y arrancamos. Ok, ya terminé. Aquí está, fueron 5 productos, se pueden ver. Mientras código de barras todavía siguen leyendo, aquí ya terminamos con RFID. Listo, aquí está la lectura de la raya. Y también lo podemos rellenar de esta forma. Y vamos a intentarlo leer con la pistola de código de barras. Ya no se puede leer. Si hago lo mismo con RFID, lo tacho, lo rayo, muchas rayitas. Entonces está RFID rayado, se lo vamos a voltear. Vamos a poner más así, pegamento, vamos a dejar. No me deja, ahí está. Y vamos a hacer la lectura. Ahí está leyendo. Gracias. ¿Qué sucede si llega un paquete? Vamos a poner el código de barras aquí adentro y el chip de RFID aquí adentro. ¿Qué sucede si llega un paquete a nuestra oficina y queremos ver lo que hay adentro sin necesidad de abrirlo? Entonces, con RFID perfectamente podemos leer lo que hay adentro, no es el artículo. Y si quisiéramos hacerlo con código de barras, tendríamos que abrir la caja, porque así no se puede tal cual. Tenemos que abrir la caja, buscar el código, y ya podemos leer para saber lo que hay. Entonces, estamos viendo lo que es agilidad de información. Bien, ahora vamos a hacer una prueba panorámica que es leer todo al mismo tiempo. Con RFID simplemente hago esto, ya leo todo. Ahora vamos a hacerlo con código de barras. Y no sé, que leer uno por uno. Aquí tengo ya los tracks leídos. Ahí está. Entonces, la diferencia es que con RFID leemos todo al mismo tiempo, con código de barras es uno por uno. Agora, algumas desvantagens do uso da tecnologia do RFID. Uma das desvantagens é o custo da implementação deste sistema em comparação com sistemas que a gente já usa hoje em dia, como por exemplo o código de barras. Outra desvantagem dessa tecnologia é que quando a gente implementa uma tag em algum material metálico, pode gerar algum tipo de interferência por conta do campo eletromagnético desse sinal. Como aqui a gente fala de frequências, é necessário também que seja padronizado as frequências que são utilizadas para que essa tecnologia ela seja compatível com todos os aparelhos envolvidos nesse sistema, né? E também, por último, a privacidade do cliente ela pode ser comprometida, né?
porque se a gente não tiver uma criptografia desse sinal, um leitor compatível ele pode ter acesso aos dados que estão armazenados nessa tecnologia. E o que a gente pode esperar no futuro com a implementação da tecnologia RFID? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts ele tem trabalhado com a RFID buscando algumas formas de resolver alguns problemas bilionários em estoques de grandes multinacionais. O que acontece é que há uma perda bilionária em mercadorias perdidas dentro de estoques. Em um estoque, por exemplo, da Amazon, que abrange uma área de aproximadamente 28 campos de futebol, esse prejuízo ele acaba tornando proporções gigantescas. E muitas vezes o número real de produtos no estoque ele é incompatível com os dados coletados. Pois bem, esse problema não seria simplesmente resolvido implementando um sistema de RFID, por conta de a maior parte das tags elas serem passivas, elas não têm um alcance muito grande. Acaba que o leitor ele não conseguiria identificar um produto que estivesse, por exemplo, numa pilha muito alta de mercadorias do estoque. Foi então que surgiu a ideia dos drones. Inicialmente, foi pensado em implementar leitores no próprio drone, porém isso acaba ocasionando com que ele se torne muito pesado, e isso se torna um risco para os trabalhadores daquele estoque, que pode gerar risco de quedas, enfim. Então, surgiu a ideia de o drone atuar como repetidor de sinal. Assim, ele teria componentes eletrônicos mais leves e se tornaria mais seguro. Aí, como funcionaria? O drone ele receberia o sinal do leitor RFID e ele ia retransmitir tentando localizar etiquetas RFID que estivessem próximas. E para que a localização ela fosse mais exata de onde está aquele produto, aquela tag, o drone ele tem a própria tag RFID dele. Então ele até alterna a transmissão da tag do produto com a sua própria tag. E aqui eu trouxe mais como curiosidade mesmo os implantes de tags RFID em humanos. Por exemplo, para uso na medicina, a tag ela funcionaria como se fosse um prontuário do paciente. Aí ela iria informar para os médicos o tipo sanguíneo da pessoa, se ela tem algum tipo de alergia, histórico e muitas coisas que, por exemplo, em uma emergência iam ser muito importantes para salvar uma vida. Certo, gostaria de agradecer a atenção de todos e informar que aqui nós temos algumas referências que nós usamos para fazer esse trabalho e a gente vai disponibilizar para o professor assim que ele quiser dar uma conferida. Muito obrigada e tenham uma boa noite, bom dia, boa tarde.